A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 12º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Mateus, o capítulo 10, versículo de 26 a 33. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus
do 12º domingo do tempo comum, nos convida a refletir sobre um dos maiores desafios da vida humana e da experiência cristã, o medo. O medo acompanha a existência de todos nós. Temos medo do sofrimento, do fracasso, da rejeição, da violência, da doença, da solidão e até mesmo do futuro. Por isso, não é por acaso que no Evangelho que foi proclamado, segundo Mateus, Jesus repete por 3 vezes aos seus discípulos: não tenhais medo. O trecho do Evangelho que acabamos de ouvir faz parte do chamado discurso missionário de Jesus. O Mestre envia os discípulos para anunciar o reino de Deus, mas não lhes esconde as dificuldades que encontrarão. A missão não será fácil. Eles enfrentarão incompreensões, perseguições e rejeições. Contudo, antes mesmo de falar dos perigos, Jesus oferece a seus discípulos aquilo que lhes permitirá perseverar, que é a confiança em Deus. A primeira tentação que ameaça o discípulo, aquele que escolhe seguir Jesus, é a de esconder-se, ou também o de enfraquecer o Evangelho para evitar conflitos. Jesus, porém, afirma: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A fé não pode ser vivida apenas no âmbito da nossa experiência privada e pessoal. O Evangelho é uma boa nova que deve ser comunicada a todos, essa boa notícia. E o discípulo de Jesus não pode reduzir a sua mensagem, não pode modificá-la para torná-la mais aceitável aos seus ouvintes, nem silenciar a verdade por medo da opinião pública. O discípulo de Jesus é chamado a testemunhar o Evangelho com clareza, coragem e fidelidade. E a segunda provação que se pode experimentar na missão é a perseguição. Jesus não ilude os seus seguidores. Quem vive autenticamente o Evangelho nem sempre será compreendido. Em todos os tempos houve cristãos perseguidos por causa da fé. E ainda hoje muitos irmãos e irmãs sofrem discriminação, violência e até a morte por permanecerem fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus afirma: não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E com essas palavras, nosso Senhor recorda que existe um bem maior que a própria vida física, que é a nossa comunhão com Deus. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, menos a sua dignidade de filho de Deus e a sua amizade com o Senhor, a menos que essa própria pessoa deseja ou renuncie a esse dom que é a comunhão com Jesus. O verdadeiro perigo para o cristão não é perder algo neste mundo, mas a vida eterna. Afastar-se de Deus, seja pelo pecado, seja pelas infidelidades. Por fim, Jesus toca uma experiência muito profunda da vida espiritual, que é a sensação de abandono. Há momentos em que nós podemos experimentar ter aquela sensação de que Deus nos abandonou, parece distante e silencioso, não fala conosco. E há ocasiões em que a oração até parece não encontrar resposta, e então o coração experimenta a aridez, a provação. E o próprio Jesus conheceu essa experiência no Getsemane, na cruz. Pai, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Entretanto, precisamente nesses contextos desafiadores, em que nós experimentamos o aparente abandono, que nosso Senhor pronuncia uma das mais belas imagens do Evangelho, quando diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, nada escapa ao olhar amoroso de Deus. Se Ele cuida dos pequenos pássaros, quanto mais de cada um de nós que somos seus filhos. A providência divina não significa ausência de sofrimento, mas é a certeza de que nunca nós estamos sozinhos e abandonados. Deus conhece as mínimas coisas. Portanto,
nos conhece, está conosco e conduz a nossa história, mesmo quando nós não compreendemos os caminhos pelos quais estamos percorrendo ou pelos quais o Senhor nos faz percorrer. Por isso, o discípulo de Cristo é chamado a viver na confiança. A coragem cristã não nasce da autossuficiência, nem da força humana. Nasce da certeza de que Deus está conosco. Quem sabe que é amado por Deus encontra a liberdade necessária para testemunhar a fé sem medo. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de vencer os nossos medos, que não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, de permanecer fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo nas dificuldades e de confiar em Deus, mesmo nos momentos de escuridão. E, como o profeta Jeremias, possamos dizer: o Senhor está ao meu lado, e como São Paulo, acreditar que a graça de Cristo é sempre maior que o pecado e do que todo o mal. Que a Virgem Maria, que permaneceu firme junto à cruz, quando tudo parecia perdido, nos ensina a confiar plenamente em Deus e a testemunhar com coragem a nossa fé. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Salvai-me, ó Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Quem der testemunho de mim ante os homens, darei dele testemunho perante meu Pai. Darei dele testemunho perante meu Pai. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Há poucos dias, o Papa Leão XIV publicou a sua primeira encíclica, a Magnificat Humanitas. E uma das características mais originais da sua encíclica é a sua opção metodológica. Antes de abordar diretamente o tema da inteligência artificial e da revolução digital, que é a preocupação principal da encíclica Magnificat Humanitas, o Papa Leão XIV dedica os 2 primeiros capítulos à doutrina social da Igreja. E essa escolha revela que os desafios da inteligência artificial não podem ser compreendidos apenas por critérios técnicos ou econômicos, mas exigem um discernimento ético e antropológico iluminado pela fé. Ao concluir a exposição histórica da doutrina social da Igreja, o Papa afirma: este núcleo essencial, os grandes princípios da doutrina social da Igreja, que são orientadores do discernimento dos cristãos na vida pessoal e política. Então ele diz, é esse núcleo essencial
que desejo agora dirigir a atenção, a fim de compreender melhor a sua coerência interna e a sua fecunda força para o nosso tempo. E em seguida ele esclarece que esses princípios ajudem a interpretar as coisas novas do nosso tempo à luz da divindade da pessoa humana. No segundo capítulo, o Papa Leão apresenta o fundamento da doutrina social da Igreja. O ponto de partida é a dignidade da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus. E essa dignidade possui um caráter ontológico. É inerente a cada ser humano. E não depende da utilidade, da produtividade, da eficiência ou das capacidades intelectuais da pessoa. Essa afirmação é muito relevante numa época em que a pessoa e as relações tendem a ser avaliadas segundo critérios de desempenho e de utilidade. E a partir desse fundamento antropológico, o Papa Leão XIV apresenta os 5 grandes princípios da doutrina social da Igreja, que é o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a solidariedade e a justiça social. E o Papa Leão XIV insiste que estes princípios devem ser considerados conjuntamente, pois se complementam e iluminam mutuamente. Estes 5 princípios são critérios concretos para avaliar a revolução digital. E após perguntar se as novas tecnologias contribuem realmente para que as pessoas e os povos cresçam em humanidade e fraternidade, a respeito pela casa comum e pelas gerações futuras, o Papa Leão XIV afirma que é precisamente nesse contexto que os princípios da doutrina social da Igreja tornam-se critérios de discernimento para os âmbitos que serão abordados nos capítulos seguintes da sua encíclica. Assim, ao tratar da inteligência artificial, o Papa não parte de critérios meramente técnicos, econômicos ou funcionais, mas de fundamentos e princípios da doutrina social da Igreja. Diante da crescente concentração de poder no ambiente digital, ele afirma que os grandes princípios da doutrina social tornam-se critérios para avaliar e discernir o novo cenário que nós estamos vivendo. Questão decisiva deixa de ser apenas o que a inteligência artificial pode fazer e passa a ser se ela respeita a dignidade da pessoa humana, se promove o bem comum e favorece uma sociedade mais justa e fraterna. Dessa perspectiva, à luz dos princípios do bem comum, da destinação universal dos bens e da subsidiariedade, o Papa Leão XIV adverte que a propriedade e o controle dos dados não podem permanecer exclusivamente sob domínio de agentes privados ou de grandes corporações tecnológicas, mas requerem formas adequadas de regulamentação orientadas ao benefício de toda a sociedade. Por isso, ele defende mecanismos que garantam uma participação mais ampla dos benefícios da revolução tecnológica, especialmente em favor dos grupos mais vulneráveis e frequentemente descartados. A Magnificat Humanitas oferece uma contribuição decisiva ao debate sobre a inteligência artificial, ao mostrar que seus desafios não são apenas tecnológicos, mas também morais, sociais e antropológicos. Por isso, antes de perguntar o que as máquinas podem fazer, a encíclica convida a refletir sobre quem é a pessoa humana e qual sociedade nós desejamos construir. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim
e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.